Olá, aqui no Papo é o Carlos Santiago e esse é o podcast com Vice-Versa, subtítulo Ilhéus é Top, sempre no centro de nossos temas. Uma moral para nossa vinheta e a gente volta daqui a pouquinho. Ela completa esse ano 33 anos, nasceu em 28 de junho de 92 e já nasceu grande, com um público gigantesco, programação eclética e uma equipe de locutores profissionais de alto astral. Eu estou falando da Gabriela FM. E para falar um pouco sobre esse grande trabalho que ela vem fazendo na cidade de Ilhéus há 33 anos, eu convidei aqui nada mais, nada menos que a equipe pioneira da rádio. Estou aqui com Marcos Bezerra. Olá, Marcos. Olá, Carlão. Um abraço para você, para os meus companheiros aqui, Renatinho Bad Boy, Robertinho Scarpita, o Lázaro que está ali nos acompanhando, e a você que está acompanhando também o podcast com Vice-Versa, com o Carlos Santiago. Maravilha, estou ali também com o Renatinho Bad Boy. Fala, Carlão. Aquele prazer de estar aqui com vocês, com o Marco Bezerra, com o Robertinho Scarpita, a gente atualizar aí a turma que há 33 anos ouve a gente e aqueles que estão chegando agora, conhecer mais um pouquinho da história da Gabi. Show de bola, Renato. E tô aqui também com Robertinho Scarpita. Fala, Carlão. Parabenizar você pelo esse podcast, né? E a oportunidade dos nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais e relembrar desses 33 anos da Gabi. Então, vamos aproveitar e abrir o baú da Gabriela nesse podcast. Vamos então, hein? Você tá convidando. Vamos abrir o baú da Gabriela FM. Você que acompanha a rádio já há 33 anos, sim, porque tem muita gente que já acompanha essa rádio maravilhosa. Eu costumo dizer o maior veículo de comunicação da cidade de Ilhéus. Vamos começar nos apresentando, né? Vamos dar a vez ao mais antigo, né? Vamos começar com ele. Não diga o mais antigo, diga o mais experiente. Mais experiente, né? Você deu uma câmera. Marcos Bezerra, o homem do 6 horas. Também. Marcão, fala pra gente aí. Começou em rádio como foi que você chegou na Gabriela FM? Uma luta, né, rapaz? Eu lembro que eu ficava com um amigo, visitando, fazendo teste nas rádios aqui de Ilhéus, Itabuna. Renatinho também é dessa época. E Renatinho entrou um pouco antes de mim. Mas até que a gente conseguiu. Depois de um ano, mais ou menos, aí surgiu a vaga. O próprio Renato foi lá em casa, né? Que ele já estava trabalhando na área e me convidou para a FM Cidade de Ilhéus. E ali foi o início de tudo. Eu creio que em 1989. 89. Isso aí ainda era a Rádio Cidade de Ilhéus? FM Cidade de Ilhéus. Aliás, todos passaram, acho que o Robertinho não, né? Não passou pela cidade. Comecei na Musical FM. Lá em Itabuna, exato. Da Musical vim pra Gabi. Veio pra Gabriela FM. E aí, após 2 anos lá, subindo o Alto São Sebastião, à beira-mar, e recebi o convite da Gabriela FM. E aí estivemos lá, né, desde o 28 de junho de 1992. Olha só. Essas contas aí de Marcão não tá batendo não, viu, Carlão? Né? Deixa ele terminar aí que depois eu falo aqui. É minha memória, mas Renatinho tem uma boa memória. O que vocês não sabem é que aqui, como o Robertinho falou, vamos abrir o baú. A intenção, principalmente com todo carinho a você, que é ouvinte da Gabriela FM já há tanto tempo, que acompanhou todas essas gerações aí, mais de 3 gerações. Renatinho Bad Boy, começou também na FM Cidade, Renato? Sim. Como o Marcos falou, né? A gente fazia teste na FM Cidade. A gente tinha dia, data e hora para voltar lá, subir a ladeira do Outeiro, aí ouvia o teste da gente e dizia assim, ó, agora venha tal dia, tal hora. Aí a gente vinha na parte da tarde, porque de manhã tem gravação. Aí à tarde vocês podem fazer teste. Nas contas de Marcos, você viu o que ele falou, né? Eu comecei em 88, 2 anos depois eu cheguei na Gabriela.
Não, porque a Gabriela entrou em 92. Em 92, né, mano? Eu acho que passei um pouco mais de 2 anos na FM Cidade, aliás. Errou por 2 anos, mano. Bateu, Não, né? cheguei em 89, trabalhei 2 anos e foi até 1991, 92 e aí veio o convite da Gabriela. Maravilha, deixa eu voltar aqui, Renato, aí a gente já completa aí. Marcão, o que é que chamou você a atenção dessa profissão locutor? Por que você queria ser locutor? Por conta da voz, a voz sempre foi marcante, sempre foi uma voz nitidamente grave. Foi isso ou teve outro aspecto, outro motivo? Antes de querer ser locutor, já gostava de música, né? E aí depois na escola, alguns amigos incentivando pela voz, a gente vai, né? Da adolescência para a juventude, a voz foi encorpando e aí vieram os incentivos e aí eu queria também, admirava essa profissão. Rapaz, você tem voz de locutor. Sim. Olha E aí. a gente começou a lutar, né? Agora, Renatinho, ele é impressionante. O Renato, ele tem uma voz, né? Média aguda. Sempre foi uma média aguda. E aí, Renato, no caso do Marcão, porque tinha um grave, você foi fissurado mesmo, negócio com a música. Como é que foi? Rapaz, pra te falar a verdade, Carlão, a minha família é envolvida toda com música, né? Então, eu sou primo do Sérgio Nogueira, do Deraldo Nogueira, Verdade. do Marcelo turma Nogueira. boa. A primeira banda aqui de Ilhéus musical foi da minha família, né? Então, até hoje, todo mundo é envolvido com música. Eu comecei, claro, a gostar de música porque hoje não se tem muito, mas na época da gente, a gente acordava com os rádios ligados. Anos 80, não é isso? Exatamente. No pé do ouvido. Então, meu pai, pra gente não perder o horário, sempre foi ouvinte assíduo de rádio. E aí ele deixava de manhã cedo o rádio pra gente não perder o horário. E a partir de 5h30 ele já deixava o rádio alto. E a gente ia acordando. Aí, Sociedade. Isso que eu ia falar. A Rádio Salvador, Sociedade. Bahia. A gente acordava nos anos 80 com a Rádio Sociedade. Exatamente. Verdade, Renato. Vamos acordar com a sanfona e a viola. Elias Al. Isso. Aí a gente vai acordando. Aí você ficava na cama. Deixa das 10:06. Deixa das 6:10. Deixa das 6h15. E o locutor repetindo a hora. Quem acordava mais cedo um pouco era na fumaça do O gongo. gongo. Isso, com Zé Tiro Zé Tiro Seco. Seco aqui, Isso. né? Eu só dou Zé Tiro Seco. Aí você vai, né? Nessa vibe de gostar de música. Então, lá no IME, nós fomos o primeiro colégio a colocar uma rádio. Que ano era isso aí, Isso aí Renato? foi em 87. Em 87. Já tava de Não era saída. nem nascido, né, Renato? Já estava de saída do IME. Lá no IME, 87. E a gente tinha uma rádio chamada... A rádio ficava lá em cima, bem naquela parte do IME. A gente começou do Grêmio, a rádio do Grêmio Estudantil, né? Antigamente tinha aquela coisa do Grêmio. Eu não sabia dessa rádio. A rádio Acho que foi Grêmio. depois, E aí, Fábio Lago, que foi meu colega também, e hoje Grande ator, Fábio Lago, exatamente. Rogério Lago, e dentre outros aí, né? Então a gente colocou a rádio lá em cima e aí a gente falava pra galera das salas, quem tiver disco pode trazer que a gente vai colocando. E eu lembro de um disco que eu consegui, né? Que a gente tinha aqueles contatos, né? Carlão, Robertinho, Marcos, a gente que trabalhava com rádio, falava, você que vem aí do Rio de Janeiro, traga o que tá tocando aí, traga uma fita aí pra gente ter noção. E aí um disco naquela época, disco mesmo, que é vinil, que a gente não cansava de tocar, era o RPM, ao vivo, Sim. né? Olhar 43, Rádio Pirata, então foi um CD que a gente tocava sempre no intervalo. Menudo também, você ouviu muito Menudo? Ainda não. Já tinha passado a fase do menudo, viu? Já tinha passado? Você foi direto. Gostando, RPM, o Man at Work, o The Smith, The Cure. A gente ouvia muito isso naquela época, né? A gente ouvia muito. Então, através de PC, Paulo César também tinha uma namorada lá, que estudava, era minha colega. E aí diz, rapaz, tem uma galera que faz uma rádio aqui do Grêmio. E Renatinho é um locutor bom, rapaz. E aí a gente jogando futsal lá no IME. Ele, rapaz, a galera tá falando de você. Você não quer ir lá na FM Cidade de Ilhéus não fazer um teste? Fazia aquele teste. Vou. Aí fiz. Falei, tá bom, mas precisa melhorar. Aí nesse tá bom e precisa melhorar, eu fiquei 1 ano, Carlão. Fiquei 1 ano lá e Marcos sabe disso. Tem o Robertinho, a gente que é fã de rádio, a gente visitava a rádio. Quando a gente já tinha intimidade com os locutores, aí os locutores falavam assim, mixa aí um pouquinho que eu vou aqui lanchar.
E a gente ficava na Te expectativa. acompanhava no estúdio. A gente ficava na expectativa do cara ir lanchar. Aí a gente lá parava esperando. Aí eu falava, Del Filho, né? Que eu comecei também lá com o lado de Del. Del, você não vai lanchar hoje não? Del, rapaz, eu não trouxe lanche não. Eu falei, eu trouxe, rapaz. Deixei lá na outra sala. Só pra você ter o prazer de ficar mixando, né? Aí Del saía e falava, você bota a primeira desse vinil, a segunda desse, a terceira desse e a quarta desse. Quando estiver perto da hora certa, eu volto. Aí daqui a pouco o Del tava lá na porta, conversando com todo mundo. Del, hora certa. E colocava. A primeira equipe lá... 87, né, Renato? Em 87 eu comecei a mixar lá com a No Grêmio. Não, no Grêmio Na e na FM Cidade. Tá. Em 88 eu comecei a fazer alguns testes. E aí quando foi no dia 20 de agosto de 88, Fábio, que era o sobrinho de Roy, Fábio Moreno, chegou, Roy Cox e a esposa em memória, né? Abraço para os familiares deles. Aí ele falou, ó, dia 30 você vai estrear. Porque a gente ficava, tipo eu, o Marcos, o Robertinho, a gente ficava esperando uma vaga. Isso. Já que a gente estava lá. Mas quando a gente sempre estava para entrar, um locutor que já era mais velho voltava de Salvador e a gente perdia aquela vaga. Era isso, Capita. Vou deixar esse Capita começar também. Vai. Vamos lá então. Robertinho Scarpita. Roberto de Itabuna. Itabuna, comecei na Musical FM. Não, peraí, vou cortar você. Você não começou na Musical FM. Carlão não sabe, mas você começou também no campeonato de surf. Sim, não, verdade. Em verão 90, eu tava na praia de Ubatuba e aí fazia uma locução no som. Um som lá de Beto, Pio, na época. E aí a Morena FM fazia uns campeonatos. E aí, resultado, o locutor não apareceu. Aí o cara disse, olha, tem um locutor aí, mas ele disse, eu não sei fazer locução de campeonato de surf. Não conheço nenhuma manobra. E aí o rapaz disse, ó, vai ter um surfista do seu lado, passando todas as colas e você vai falar. Aí eu fiz essa narração, o pessoal gostou, e aí começou a peregrinação do teste. Olha aí, isso foi que ano? Verão 90. Verão de 1990. Aí eu fiquei praticamente 1 ano e meio. Eu só vim estrear em 1991, né, em setembro de 91, na Musical FM. Gravando teste, levando fita, entendeu? Um sofrimento retado, Carlão. A galera que tá aqui. E era ouvinte do Bad Boy e do Marcos Bezerra. Ouvia a Rádio Cidade lá em Itabuna, botando antena, né, esticando o fio pra gente poder pegar um sinal melhor. Porque não tinha, né, aquela potência que a Gabriela chegou em 92 com um sinal forte no rádio. Então, daí a gente começou. Aí fiquei em 91, 92, e aí em maio de 1993, quando a Gabriela já estava com 11 meses, pintou a tão sonhada vaga. E aí eu estreiei na Gabriela. Mas vocês se conheceram nesse circuito aí? Não, eu vim conhecer Renatinho na Gabriela. Mas ouvia Renatinho, entendeu? Tinha o Cine Cidade, tinha uns quadros na Rádio Cidade que era muito bom. Ele trazia muitas coisas que DPC, acontecia lá. Disque Paquera Cidade. Muita coisa, os recadinhos da cidade. Era coisa que a gente ficava lá impressionado. Que bacana. Era a mesma coisa de você estar no Rio de Janeiro, São Paulo. Então foi uma locução de qualidade que inspirou muita gente. E aí eu vim trabalhar, né? Com o Bad Boy e com o Marcão. Isso, na época que o Robertinho estava falando de Marcos, que a gente começou no rádio, eu comecei na FM Cidade Léus, fazia teste eu, Marcos Bezerra e Beto Leite. E eu fazia teste por aí também, além da FM Cidade, com o Tony Moreno, com o Tony Mattioli, né? Que ele foi mudando. E aí a gente corria musical, Moreno FM e até a Inês aqui de Léus também. Aí a história de Marcos, vou ajudar ele a lembrar. Aí eu estava 1 ano já na Gabriela e Marcos sempre fazia teste comigo. Só que voltando a essa questão da voz que você falou, Marcos sempre teve vozeirão. E naquela época do rádio, se destacava quem tinha vozeirão. Sim. Aí eu falei, como é que eu vou entrar no rádio se eu não tenho vozeirão? Então vou fazer uma coisa diferente. Como a minha família viajava muito pro Rio de Janeiro, minha mãe também, eu comecei a ouvir rádio por lá. Aí eu falei, como é que é o pique, a forma de falar, né? Eu falei, velho, se eu for me destacar, eu tenho que usar uma coisa diferente. Que voz eu não tenho. E aí a gente foi com aquela locução pra cima. Eu lembro que na época... Eu lembro que você tinha um chavão, coladinho no seu vácuo até 1 da manhã. Eu digo porque eu via, Renato. Deixa eu falar um pouquinho também aqui. Turma querer saber, ficar na curiosidade como é que Carlão começou também.
Em 88, 89, eu via muito a FM Cidade de Ilhéus e eu era amarradão, velho. Era Will Teixeira, Renato, essa turma que fazia. Eu era alucinado, eu gostava muito por causa da música. Sim, né? sim. Terminei o exército, fui para o Rio de Janeiro e lá eu fiz o curso de locução, lá na Urca. Num prédio bem, já estava meio abandonado, mas um locutor que tinha trabalhado na Rede Globo, o Luiz Bocão de Holanda, ele fazia aquelas vinhetas: Rede Globo Rio, assista agora, Jornal Nacional. E eu tive o prazer de conhecer esse cara, Luiz Bocão de Holanda, e fiz um mini curso, né, de locução lá com ele. Voltei para Ilhéus e passei a Via Crucis também de vocês ali. Na época já estava Estela Amaral, né, que eu conheci Estela lá também. Dino Góes e Marcelo Alves. E Marcelo Alves, era essa a equipe lá. E aí entrei na FM a convite da que fazia Lúcia Magalhães. Carlão, rapaz, você que tá aí, ajuda a gente aqui que o locutor, não vou falar o nome dele aqui agora, né? Chegou bêbado, rapaz. O cara chegou bêbado, pô. E aí eu tô aqui retada com ele. E como você tá fazendo uns testes aí, vem lá, você segura a onda, entra aí meia-noite aí, só para ajudar a gente aí. E não parei mais. 8 meses depois eu fui chamado, no mesmo ano, 92, para Gabriela FM. E momentos maravilhosos ali, cheguei lá. Não, e aí o pessoal perguntava na cidade assim: Carlão, por que você não vai para Gabriela? Isso era 94, né? Eu dizia: quem sou eu, rapaz? Olha os caras lá, tudo. Eu me sentia, né, aquele molequinho começando. Quem sou eu para trabalhar na Gabriela FM? Com 8 meses eu tava lá, rapaz. Foi um prazer, assim, enorme mesmo. Fiz os testes ainda com o Renato lá. Aí eu me lembro que Marcos Magno disse assim: Robertinho, ô Carlão, se vire. Eu quero você aqui amanhã. Agora você percebe pelas histórias, né? As duas rádios que preparou esses grandes profissionais. Depois de Salvador e veio Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus eram cidades que tinham rádio FM. Itabuna musical, né? E na verdade, Scarpita, os melhores profissionais da capital são de Itabuna e Ilhéus. Vieram daqui desse eixo. Sim, né? Grandes profissionais. Robertinho na musical deve ter trabalhado com Leleco Júnior, Mário Tito. Não, eu já vim depois, né? Mário Tito foi. Mário Tito, inclusive, foi um cara que eu me inspiro muito em Mário Tito. Até hoje, mesmo com 33 anos de rádio, eu gosto muito da locução do Mário Tito. E até hoje ele liga pra mim e pergunta por você. Tá vendo? Nem tem uma amizade legal, né? O Mário Tito. Mandar um abraço pra ele. Mas, diga, Roberto. Sim. E aí, os grandes profissionais saíam daqui. E as duas rádios foi quem preparou essa equipe que está aí no mercado, né? Muitos já partiram, outros já alcançaram, entraram em outro ramo. Oswaldinho Mil saiu da Rádio Cidade, é um grande ator, né? Leleco, tanto Bebê, tanta gente boa, né? Tanta gente bacana. As vozes femininas também que marcaram, né, o rádio. E agora, de uma coisa certa, viu, Carlão? Depois da Gabriela entrando no ar, aí a gente começa em outro patamar. É aí que eu quero já a gente começar definitivamente o papo que interessa hoje, que são os 33 anos da Gabriela FM. 28 de junho, o ano era 1992. Estava em casa, já na expectativa, porque existia um sinal de que a rádio ia inaugurar. A gente já sabia, a cidade toda já estava esperando. Ficava em caráter experimental, né? Isso, Renato, bem lembrado o nome que se utilizava. Estamos em caráter experimental e eu era assim alucinado por rádio. Eu era aquele rato de rádio mesmo. Nós. Meu sonho era trabalhar e eu, graças a Deus, hoje eu sou locutor também, assim como vocês, realizando o sonho de infância de estar nesse meio. E aí, dia 28 de junho de 92, nasce ela com 25 quilos
de potência. No transmissor. No transmissor, né, Marcão? Marcão é o mais idoso, é o ancião aqui da turma, tá? Marcão, fala pra gente essa história do transmissor. 25 quilos. Isso. Mais as antenas multiplix aí, né, Marcão? 25 mil watts, o transmissor grande, né? E o menor, reserva de 10 mil watts também, 10 quilos. E as antenas duplicam normalmente, né? Eram antena de 6 elementos, 6 antenas lá em cima, né? E na altura do morro, lá no Banco da Vitória, que ajudava bastante, né? No raio de distribuição desse sinal da Gabriela. Agora, muita gente não sabe é que a Gabriela FM não nasceu nesse astral de axé, de pagode, de forró. Como é que é, Robertinho? Eles queriam fazer, sem citar os nomes, uma rádio padrão. O primeiro som que a Gabi mandou justamente tinha essa imagem. Querer fazer uma rádio padrão, uma rádio séria, uma rádio onde você... Não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Mesmo sendo uma novidade, né? Não deu certo porque a região gosta do astral, entendeu? De uma rádio diferente. Eu usar o nome aqui, mas não pode não. Você imagina, se você pegar nos arquivos lá, você vai ver Renatinho Bad Boy fazer uma locução séria. A gente tá acostumado com o astral do Bad Boy. Não, agora imagina Renatinho Bad Boy fazendo uma locução séria. Séria. Não, séria. não é possível. Bem séria. Ele faz fácil. Não, Renatinho Bad Boy. Fácil. Renatinho imita todo mundo. Não, sério. Juntava Renato, Lázaro, juntava Renatinho Bad Boy, um cidadão chamado Del Filho, que era um capítulo à parte, velho. Era uma confusão esses dois caras imitando. Como é que era, Renato? O Del fazia o ninguém? Rapaz, Del não fazia o ninguém, Del fazia uns 5 a 6 personagens. Vários personagens. Hoje a gente vê aí no YouTube, né? Eu vejo muita gente mandando, inclusive quero agradecer, porque se a galera lembra do rádio e me marca e manda pra mim alguns vídeos de locutor fazendo locução com 2 vozes, imitando. Aí o locutor chama, Del Filho, já fazia isso, gente, há muito tempo. Del fazia 2, 3 personagens ao mesmo tempo fazendo locução. Fazia um velhinho também. Seu Madeira, tinha a Cassandra. Né? Ninguém, né? Tinha ninguém, a irmã de ninguém, a tia, e por aí o filho de... Cláudia, a família toda de Cláudia. 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 E a história, Carlão, eu vou até pegar carona aqui no de Robertinho, na pergunta que você fez ao Robertinho. A intenção da Gabriela era chegar a fazer uma rádio música e hora certa e informação. Naquela época a rádio era dirigida, né, por Lande, que foi o técnico que montou. Tanto que a princípio. Grande Lande. Tanto que a princípio a primeira equipe da Rádio Gabriela entrar no ar eram os caras que tinham vozeirão. Era Marco Bezerra, Ronaldo Fagundes, Paulo César, PC, então. Ricardo Lemos. Só tinha, se bem que Ricardo ele ficou mais no comercial, né? Quem lembra aí, em 92, na estreia, quem foi, Marcão e Renato? Quem foi? Não totalmente, mas tipo era assim. a equipe? Às 6 da manhã, Paulo PC, César abria, Odara, depois Ronaldo Fagundes às 10. Não, tinha Odara. Depois Ronaldo era Paulista. Cleuzinha Mel foi a primeira voz feminina. Dela foi Cleuzinha Mel. Cleuzinha Mel. Mas acho que Cleuzinha, antes da rádio entrar em... sair da fase experimental, quem já era a locutora oficial era Odara. Não, ela veio depois. Foi depois? Depois, Era a Cleuzinha, aí tinha também o Jana Então, Santos. De 6 às 10... PC. 10 às 14. Ronaldo Fagundes. Esse horário ficou eternizado aí por Robertinho. Depois a gente fala disso. Depois que o Ronaldo Fagundes saiu, a ideia, o filho, pegou esse horário. Aí depois foi que eu vim. Aí veio 14 às 18. Eu só vim 97 para esse horário aí. Eu não recordo se era Cleuzinha Mel à tarde, né? E depois às 18, eu não sei. Eu acho que entrei como folguista. Quando eu cheguei lá, tinha Júnior Freitas, da 14 às 18. Júnior foi bem depois. Foi, né? Foi bem depois. Mas tinha o Wagner Walter também. Wagner madrugada. Era madrugada. Gena Santos também foi madrugada no início. Wagner Walter foi das 22 às 2 e Gena Santos, que era 2 às 6. Já nasceu com Love Song já às 22, Renato? Não. A Gabriela, quando chegou, pouco tinha programa. Os programas que tinham mais eram aqueles da noite. Segunda especial, aí tinha a terça da MPB, a quarta do rock, a quinta do reggae,
Era assim, não era... Até se ajustar, né? Não, na verdade ele já tinha uma programação feita. O Ligou, Pediu, Tocou era diferente naquela época. Que o Ligou, Pediu, Tocou, a pessoa mandava a cartinha, ou ligava, anotava, né? Robertinho subia, Marcos subia, a gente ia subindo ali na ladeira, a gente ia recebendo um recado de todo mundo pedindo música. Olha só, era no papel. Verdade. Hoje é no WhatsApp. Olha aí, ó, pra você, curioso, hein? Hoje você que fica mandando WhatsApp ali, um zap, você não faz... Aí, ó, rapaziada revelando aqui como é que era o Ligou, Pediu, Tocou, hein? Era os bilhetinhos mesmo escritos à mão. Ali é a turma do Banco da Vitória. Né? E as cartas que chegavam também na caixa postal da rádio. A Gabriela tinha uma caixa postal. 204. Tá vendo? Atenção, nova geração! Caixa postal com carta. Vocês não sabem nem o que é isso. E a Gabriela ressurgiu embarcando várias tecnologias, né? Porque ela tinha o picape para tocar vinis, CDs que estavam chegando no mercado. A gente trabalhou também com cartucheiras. Cartucheiros comerciais. Com fita cassete, com fita de rolo, né? Denon. O Denon para os CDs. Também. Mini disc. Várias tecnologias, né? Até o MP3, computadores. Você vê os comerciais, né? Na cartucheira pegou a cartucheira também, né? Peguei, sim. Deixavam a cartucheira fora do ponto com você também, de vez em quando? De vez em quando deixava. E tinha que guardar tudo depois. Fazia pim. O pior, cara, o cara fazendo 22 horas, aí o cara deixava aqui a pilha de cartucho, né? E o da hora certa lá embaixo. Aí você fazia, agora são 10 horas da noite, informando o Rotor Veículos. Quando você puxava de baixo, descia tudo. Peraí. Aí agora 10h30, cadê o sinal? Robertinho deixou fora do ponto pra mim. Fora do ponto, sinal, viu? Pessoal, vocês não fazem ideia. A gente tá falando aqui sobre lá em cima. Eram 800 metros de ladeira da pista ali, desde do coco do... Seu Inocêncio, saudoso Inocêncio. Detalhe, fazer igual Detalhe, 800 metros de ladeira de barro. De barro. Tinha parte calçada aí, né? Essa turma subia. Esses dias, Renato acha de tirar uma foto, aquela que a gente brincou ali. E eu fiquei pensando cá comigo, eu subi 10 anos aquilo. Você tá doido, vocês? E com o maior prazer, diga-se de passagem, né, Carlos? No início, naquela segunda ladeira, na parte mais íngreme lá de barro, só a Toyota para levar a gente em dia de chuva, 4x4. Olha só. Vocês terem ideia do prazer que sempre a Gabriela FM exerceu na turma, na equipe, né? Destaque também para a direção, né? A direção sempre foi uma direção que deixou a gente muito à vontade. Sim. Marcos Magno, vamos falar da direção de Marcos Magno, que eu tenho para mim, turma, não sei se para vocês, né? Marcos, um abração se conseguir assistir aí esse podcast. Mas foi assim, ele tinha uma cabeça bem aberta, assim, musicalmente falando. E eu me lembro que eu cheguei do Rio e ainda falava carioca. Você passou em Caxias ou Madureira? Caxias. Caxias. Peguei o Caxias Madureira. Baiano vai pra... Baiano é interessante, né? Baiano é interessante. Baiano vai lá, aí perde o ônibus, volta pra Bahia e chega aqui e fala, o que é isso pro caranguejo? Carlão, como é que você comprava 6 pães no Rio de Janeiro? 6 pães. Como é que você comprava lá? Diga pra ele, Roberto, como é que... Na verdade, você ia levar 9, né? E você primeiro pedia, me dê 6 pães. Agora coloca mais 3 pães. Aí você levava os 9, viu? Aí por quê? Porque agora de chiar. Agora, Carlos, você falou de ladeira. Um fato interessante. Os artistas, quando vinham, né, fazer show em Ilhéus, subiam a ladeira. Era uma aventura. Uma entrevista, né? Da entrevista. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, a galera do Olodum, Timbalada. Roberto, você abriu... Reginaldo Rossi, rapaz. Você abriu agora. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar logo. Porque realmente, a gente está falando de rádio, está falando de música. Vamos de trás para frente. Qual a banda faltou em Ilhéus e falar na Gabriela FM? Praticamente Chiclete. Legião Urbana. Só Chiclete. O Legião, que sinceramente não me lembro.
Renato Russo. Não teve show Não na Legião. teve. Só teve o último. Que né? não Foi teve. aquele já com o novo vocalista. Que eu tô falando que não subiu, não foi na Gabriela. Mas não FM. teve show deles nessa época. Nesse período Pelo aí, a lado de Legião cá, não fez né? o show. Pelo lado de cá. Já em 92. Pelo lado de cá, do sul da Bahia. Pelo lado de cá. do Quem sul da Bahia. não esteve na Gabriela FM, das bandas? Assim mais como eu fácil. falo, Chiclete, da Bahia, Chiclete. O Bel. Não, é Bel. Bel, o Marcos acho que teve lá da Não, entrevista, não? Bel não. Bel foi o único que não teve lá. Tinha um livrozinho que a gente guardava os autógrafos. exatamente. Duval, Tatal Naraqueto, Tatal, Netinho. Netinho. Mas olha, pra vocês terem ideia, praticamente todas as bandas do Brasil já passaram pela Gabriela. Ia lá FM. autografar. O Rapa. O Rapa, Grande Rapa. Falcão. Gravavam né? uma mensagenzinha gravavam. pra rádio, deixavam Isso. lá. A galera do bacana. forró, né? Mastruz com leite, limão com mel, magnífico. Na versão original, né, Scarpeta? Versão original. Chorou na né? versão original. Agora tem uma curiosidade sobre Laírton e seus teclados, né? Que a gente começou. A gente, na verdade, se eu não me engano, foi o Robertinho que chegou com esse CD lá. Foi isso, Teve Robertinho? uma safra, Laírton, seus teclados, Sandro Lúcio, o homem do Nascimento, como era o nome dele, rapaz? Júlio Ele fez- Nascimento. Júlio Nascimento. Nascimento, Vanderlei Andrade. Agora, quem puxou toda essa turma foi o Rossi. E quem botou o Rossi o Reginaldo Rossi? A Gabriela, com o Foi. bloco o Chupa Rido. Sim. E aí, né? Não, na verdade foi o Bloco do Rai. Bloco do Rai. Tinha primeiro o Bloco do Rai, que era de Raio Dinho. É o Bloco do Jeg, que puxava. E lá no Bloco do Rai só tocava essas músicas. Então foi o Marcos Magno saindo com a gente no bloco também. E a gente teve a ideia de colocar o Bataclan no ar, o programa Sim, Bataclan. sim, E sim. o Bataclan tocava Rossi. Rossi soube. Quando ele esteve na rádio, ele falou: soube que vocês me tocavam muito. Foi. Ninguém Rapaz, tocava. Eu tive o prazer de conhecer Reginaldo Rossi, que figuraça. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A gente tá falando de curiosidades da música, mas não é pretensioso, não é nada disso. Mas a Gabriela foi responsável pelo grande movimento brega do início dos anos 90 no Brasil. Ô, Carlão, No Brasil. Começou com a Gabriela FM, muita gente não sabe. Renato, rapidinho. Eu lembro que o Laírton, ele ficou assustado, que ele disse que foi o maior público que ele isso já aí tinha que eu vou te tocado. falar. É porque, na verdade, também a gente tem que fazer esse registro, né? Sim. Não está mais entre nós, mas o Nininho, que era irmão de Lu Cerqueira, junto com Lu Cerqueira também, que reforçou esses shows aqui na nossa região. Leninho, o saudoso Leninho. Bem lembrado, velho. Exato. O Nininho e a Lu Cerqueira. Pra você ter uma ideia, a Gabriela viu o surgimento do Calcinha Preta. A gente viu nascer Calcinha Preta. Na As verdade, grandes, foi lá, né? né? O Gilson esteve lá na rádio. Gilson. Com um saco, uma sacola cheia de Calcinha CD e preta. calcinhas. Olha só. Jogava calcinha. Durante o show, a turma jogava calcinha. A gente viu o surgimento das bandas do axé. A gente viu Netinho Sim. no auge ali, Sim, saindo da banda Beijo, entrando, né, na carreira solo, a Ivete. Gente brasileira, né, Banda Marcos? Eva, Gente Ivete brasileira. Sangalo, Gente brasileira Eva. vindo fazer show no Clube Social de Ilhéus, que eram os locais de Book show. Johnny, Book né? Johnny. Jaciara. Exatamente. Uma história bonita. Eu achei que completou 40 anos, né? Daniela isso que eu- Mercury ainda na... Daniela, Companhia Clique. Companhia Clique. Eu ia Márcia- falar sobre isso, Márcia Roberto, Freire. bem lembrado. 2025, o Brasil, eu não vou dizer nem a Bahia, o Brasil comemora 40 anos de Axé Music. A Gabriela FM tem um programa, né, o Axé Saudade, e não é pretensioso, mais uma vez falando, que a Gabriela também tem uma contribuição generosa no sucesso desse gênero musical que tomou conta do Brasil e do mundo. Aqui em Ilhéus, onde é a sede da Gabriela FM, como o próprio Robertinho falou, toda essa leva de artistas passavam pela Gabriela FM. Então, foi uma parceria muito grande com os blocos, vamos falar um pouquinho sobre eles também, né? O próprio Galera de Ilhéus foi Bora o Embora. maior que teve, o Bora Embora, o Decar um Cheiro, não foi isso? Foi isso, Bloco Marcão? Eva, o Bloco Eva, que era alternativo do Galera, né? Que trazia a banda Eva. Na verdade, Carlão, fora Eixo Salvador, poucos eram rádios, e você pode já, a gente que é do mundo do rádio, a gente acompanhou, poucos eram os rádios que tocavam axé. Poucos eram os rádios. Muitas rádios não abriam espaço para o axé, a não ser que pagasse para tocar. E a rádio Gabriela revolucionou.
através de Marcos Magno, que tinha conexão muito bacana em Salvador. Ele trouxe muita música para cá, e também o pessoal do bloco Galera de Ilhéus, que antigamente, hoje, tipo o Camaleão, vamos dizer que a franquia hoje é de Belmarx, mas antigamente o Chiclete com Banana tocava pro Galera, o Asa de Águia tocava pro Galera, o Netinho tocava pro Bora Embora, e Daniela Mercury tocava pro Bora Embora. Então os blocos que traziam os artistas. Hoje inverteu, hoje são artistas que são donos dos blocos. Viraram os empresários. Exatamente. É uma transformação incrível a música baiana. Eu sempre falei que falta união. Eu acho que a gente vê hoje o cenário sertanejo, né, o sertanejo universitário, eles sempre estão ali unidos, puxando um que já está surgindo, outro que já está caindo no esquecimento. E o axé falta isso. Faltou, né? Faltou Nesses 40 anos, essa união. E que daí vem a cobrança. Hoje a gente vê muita gente cobrando da Ivete, porque a Ivete não puxa fulano, não puxa Beltrano. A banda, por exemplo, a Banda Mel foi a primeira banda a fazer um show no exterior, no Japão. O Olodum tocou lá com o Paul Simon. A Gabriela tinha lá na abertura, inclusive era uma das trilhas sonoras que tocava na rádio Olodum. Gabriela Crave Canela. Na Gabriela Crave Canela com o Paul Simon. Então foi muito bacana, foi uma época maravilhosa pra gente acompanhar. Do axé, vem a onda do pagode. Xande, a Harmonia do Samba fez um show no Opaba. Meu Deus do céu. A Gabriela detinha no estacionamento do Opaba, para você ter uma ideia. Hoje é o Vesúvio Praia. Ali também a gente desenvolveu uns projetos. A Gabriela foi percussora do Forró da Gabriela. A gente fazia as blitz nas cabanas de praia, levando brindes da rádio, tudo ganhava um CD. A Gabriela tocava o CD inteiro do artista. A banda tocava, tinha música de janeiro, de fevereiro, de março, a gente tocava o CD todo. E a gente fazia a programação da rádio independente das gravadoras. Isso, né? Porque antigamente as gravadoras que diziam, tem que tocar essa, tem que tocar essa, tem que tocar aquela. O artista chegava aqui, meu Deus, essa música tá tocando aqui, e é sucesso. Quando cantava no show, todo mundo cantava junto. A gente tinha essa liberdade de escolher, né, no disco. Escolher, isso. Vamos lá então, esse é o podcast aqui no Papo com Carlos Santiago. Esse programa é especialíssimo. Gabriela FM em 2025 completa aí 33 anos de idade, mais de 3 décadas. Tem gente que não era nascida, quando nasceu já existia a Gabriela FM. Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa cultura dessa rádio intrínseca na sociedade ilhéense. Vamos dar uma pausazinha para os nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho. Legal, estamos de volta. Esse é o podcast aqui no Papo com o Carlos Santiago. Eu estava olhando ali a Laniles e mandar um abraço para a turma aí. Eu estive lá e ela me presenteou. Tá bonita a camisa? Gostou, Matinho? O look da Lanila, Você viu? Laniles Shop aqui. Abração para todos vocês que tá aí dando a força pra gente manter esse programa. Que pra mim é um prazerzão. A turma tava pedindo, Carlão, podcast, você tem que fazer um podcast. Eu sou um nascido, criado em Ilhéus, apaixonado por essa cidade. Eu falei, vamos fazer um podcast diferente. Vamos falar tudo, tendo Ilhéus como centro, né? Ilhéus tem muitas histórias. Em 2034 agora a gente completa aí 500 anos, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. O que a Gabriela tem daqui para frente aí programado. Hoje nós temos o diretor da Gabriela, o Renatinho, um bad boy, o Renato Nogueira, que se divide ali, né? Locutor, diretor Não pode falar muito, não. O Júnior vai pedir aumento. Vai ter aumento. Vamos deixar esse negócio, cara. Ele não vai, não. O Lázaro aproveitou. Vai não, né, Lázaro? Não vai ter aumento não, Lázaro? Vai não. Ele não vai, não. Olha só,
Voltando à questão agora, pra gente encerrar essa questão musical. O Axé Music acabou? Ou tá em outra vibe agora? O que vocês acham? Eu acho que só esfriou, né? Não tem mais aquela quantidade de artistas com aquele peso. Da mesma forma que o forró e as bandas de forró, né? Mas o forró, ele se reinventou, né? É isso que eu ia falar. Eu não acho que o axé acabou. O axé mostra que tá vivo, porque se você vai olhar, uma das maiores festas mundanas e que traz uma das maiores rendas do mundo é o Carnaval de Salvador. E é feito... Mas tá bem mesclado, né, Renato? É, bem mesclado, mas a raiz, a essência é o axé. Você não vai para Salvador porque você quer assistir alguém que toque frevo ou um rock and roll. Você vai para Salvador porque você vai atrás do axé. Você vai para Salvador porque você quer ver Bel. Você vai para Salvador porque você quer ver Ivete, você quer ver Daniela Mercury, você quer ver Saulo. Você tá entendendo? Você quer ver Jal. Você quer ver El Chan. Mas que precisa de uma renovação, né? Porque até que existe, Marcos. É porque é o seguinte, hoje existe muitos gêneros diferentes. Antigamente a gente que era do rádio, ou você era pop, rock, axé. Era isso. Sim. Né? Hoje não, hoje tem trocentos gêneros que toda hora aparece. É trap, é rap, é não sei o quê. Às vezes meu filho tá ouvindo uma música e falei, que é isso aí? É um não sei o que mais lá, uma nomenclatura que dá. Estourado, que a gente não sabe. Perguntaram, no documentário, perguntaram, Netinho, o axé acabou? Netinho, não, porque eu ainda continuo vivo. Não, eu provo você que o axé não acabou. Uma das melhores bandas do axé é Filho de Jorge hoje. O Jal, onde Jal vai? Maravilhoso. Exatamente. Esses artistas que seguem, né, a raiz do axé, que é o samba reggae, o frevo. O Jal é um grande compositor. Exatamente. Demorou para botar a voz, para pegar a frente. Veio com aquele projeto do Pierre, né, afrodisíaco, e deu certo. Mas o axé não morre, o axé tá vivo. Né? A gente sente a falta de grandes sucessos. Renovação. Né? Renovação. Mas sabe o que é isso também, Scapita? Quem é culpado? As gravadoras. As gravadoras hoje só investem em sucessos descartáveis. Por exemplo, daqui a 20, 30 anos a gente ainda vai sentar, a gente ainda vai ouvir uma música do Tatal, que é um dos grandes compositores, a gente ainda vai ouvir Bel Marx, a gente ainda vai ouvir Jal, a gente ainda vai ouvir muito axé. Mas daqui, o sucesso de hoje, daqui a 2 meses você não lembra mais. Então, as gravadoras que criaram músicas descartáveis, o que é interessante para ela. Então, Renato, você tá falando aí, eu me lembrei que em 95 a Gabriela FM fez a primeira transmissão ao vivo de um carnaval. Sim. Diretamente da avenida, pegando tudo ao vivo ali. Que loucura foi aquilo? Eu estava presente, graças a Deus, eu já estava na equipe da Gabriela FM. De quem foi aquela ideia ali, Renato? E Robertinho... Bezerra, que negócio que ficou bem bolado ali, foi um sucesso. Eu lembro, Renato, antes de vocês darem a opinião de vocês, e a gente fez umas rodas tipo essa, a gente ficou conversando lá dentro do stand, e aí eu falei, vou dar uma volta aí, que eu tinha que fazer o plantão, né? O plantão é você, fica aqui, depois quando eu saí do lado de fora, tinha um mundão de gente fazendo fila para dar autógrafo. Você lembra? Muito. Eu falei, transmissão foi show. Eu não fazia ideia do quanto a gente que naquela época nós tínhamos aquele minuto de fama, né? Eu falei, não é possível, a gente fazendo fila para dar um autógrafo. Eu falei, meu Deus, você me sentiu uma celebridade. Na verdade, Carlão, ali a gente... Eu vou até fazer um resumo rápido da Gabriela FM. A Rádio Gabriela FM, para quem não sabe, essa concessão era de Jorge Viana, que foi comprada por Valderico e presenteou Elane Reis, que hoje é a diretora da Rota Transporte, entre outras empresas. Sim. Né? Então, a diretora da Rádio Gabriela era Elane Reis, foi um presente do pai dela, Valderico, para ela. Que hoje é Elane Carleto. Exatamente. Então, a vantagem tanto de Elane como Marcos Magno, que não era do rádio, mas entendia de rádio, e Marcos tinha uma coisa muito importante, que naquela época só nós que trabalhamos no rádio, a gente sabia que era difícil um cara que era um coordenador ou um diretor da rádio, ele ouvia o locutor. Para eles, o que importava é o que eles pensavam. Sim.
E o locutor não tinha opinião. Concordo plenamente, Renato. Entendeu? E Marcos Magno foi aquele cara que Robertinho chegava, dava uma opinião. Conversava com a gente. Marcos dava uma opinião, digamos, fulano dava Eu opinião. ofereci o programa de surf e ele abraçou. Né? Durante um bom tempo eu fiz o Capitães de Areia. Sim. Ali, que foi um sucesso no meio, a juventude se amarrava. E eu falava, o Magno, eu posso tocar rock até que tipo? Porque rock, entendeu? Vamos e convenhamos, né? Sim. É um tipo de som que em rádio é outra coisa. Ele virou para mim e falou, Carlão, fique à vontade. Então é isso mesmo que você falou, Renato. Ele era um pesquisador de músicas, Isso. Novidades, né? É porque quem gosta de música, né? Vive música, procurava inovações. E o que a Gabriela cresceu foi isso. Todo mundo deu opinião sobre a transmissão. Vamos fazer uma transmissão diferente? Vamos. Naquela época, o comércio de Ilhéus vivia a ferveção de um dos melhores carnavais do Brasil, que, acredite ou não, pós-Salvador, nessa época eu acredito, nem Feira de Santana tinha força que o Carnaval de Ilhéus tinha, né? O Ilhéus Folia, verdade. As maiores estrelas do axé estavam Ilhéus aqui. Folia. A gente que viveu isso, eu digo a gente, porque Marcos sempre foi mais reservado, Marcos fazia rádio, fazia TV, já eu e Robertinho era mais dos eventos, das ruas, dos trios. Então, Carlão, a gente estava na porta do Bloco Galera de Ilhéus, fazendo as brincadeiras, fazendo caça ao tesouro, e você via em pleno dezembro, janeiro e fevereiro, a cidade cheia de brasilienses, de goianos, São Paulo. Essa galera toda descia para o Carnaval de Ilhéus. O pessoal curtia aqui o Réveillon do Galera, né, Roberto? Réveillon do Bora Embora. Então, a gente... Grandes festas, né? grandes Nós festas. tínhamos prazer de andar com as camisas dos blocos. Tinha um calendário, já era tradição, né? Exatamente. O Galera levou eu e Renatinho pro lançamento do CD do Asa, né? Com a Dança da Tartaruga e o Skank. Sim. Garota Nacional, eu e Bad, dentro de um ônibus, uma diversão incrível. Mandar um abraço para o Manelzinho, saudoso, Nené, o Sérgio Gordo. Deixa você falar aí que eu Você vou lembra? contar uma história de uma figura. Eita, Vou te contar uma história aí. Começou, hein? Ai, viu? Começou, hein, Lázaro? Agora, sobre a transmissão, Carlão, a Gabriela, um stand muito bacana. A gente competia com a TV. O artista passava no stand da Gabriela, dava uma entrevista, mandava o alô de cima do trio. Tem algumas imagens no YouTube que mostram a Ivete, por exemplo, Chibel Marques com E chiclete. tivemos que improvisar muita coisa, porque não havia tecnologia suficiente. Não tinha. Foi um teve link criado por Cledir. Cleidir. Isso, Rádio verdade. A gente rodava, sobe em trio, desce em trio, agora é a sua vez. Seu plantão, vai lá no E o trio. Walkman aqui atrás nesse capitão. Era. O retorno Bem do lembrado, Walkman. o retorno do Walkman. Hoje você tem um celular que você pode mandar um áudio, você já tem um som da rádio no celular, então a facilidade é Robertinho. do... Carlão, tá me ouvindo? Se tiver, bota oi. Oi! Agora, Bem lembrado. Bad bem falou lembrado. da direção, eu me lembrei, hoje, né, prefeito Valderico Júnior, com 7 anos, 6, 7 anos, que tinha a vinhetinha dele, Se Ligue Maluco, Rádio Gabriela. né? Ele mesmo gravou, Né? Quem gravou aquela vinheta, Bad? Eu gravei com ele. Foi você que gravou? Gravei com ele. Que bacana. Ele toda tarde, Elane levava. Depois que ele saía do colégio, ele ia pra lá. Aí chegava e lá. E aí, Bad Boy? Falei, que hora eu vou entrar no ar? 5 horas. 5 horas que terminava, né? O programa ia 5 horas. 5 horas eu entro aí, hein? Agora, Carlão, o Robertinho falou do passeio aqui. Vou contar uma figuraça que até hoje a gente conversa. Ele fala, Pedro Tavares. Pedro Tavares, a gente foi pra esse lançamento. Deputado estadual. Isso. A gente foi pra esse lançamento. E aí, na hora que acabou o show, todo mundo foi pro trio. Ou melhor, foi pro ônibus. Aí Pedro tava paquerando com a menina aqui de Ilhéus, de Salvador, entrou. E tava lá se beijando com a menina. Quando pensa que não, Pedro acorda em Ilhéus, sem dinheiro nenhum, ligando pra mãe dele. Minha mãe, a senhora Isso não é Pedro Tavares, do deputado estadual. Olá, Pedrão! Minha mãe, Estão agora desvendando aqui seus mistérios. minha mãe, a senhora não sabe onde eu tô. Aí a mãe, que foi, meu filho? Eu tô em Ilhéus fazendo o quê, meu filho? Que o trio, digamos, o ônibus saiu de lá 2 horas da manhã, chegou aqui 10. Aí Pedro Tavares estava aqui com a roupa do corpo. Minha mãe, eu tô aqui, eu quero voltar para Salvador. Como é que você foi? Vim no ônibus do Galera para Ilhéus. Mandar uma Galera- alô aí pro galera de deputado Deus. Pedro Tavares,
Hoje, então, o prefeito Valderico Júnior cresceu no meio dessa rapaziada aqui. O hoje prefeito Valderico, que hoje é o diretor, né, da rádio, vai ter o prazer aí de estar encostando os 500 anos de Ilhéus. Deus é que sabe, né? Mas vamos lá. Tinha no dia que Delfílio era folguista, aí Valderico fazia o programa com ele e ele botava o Xande, que era aquele doente. O bonequinho. Ele imitava o doente. Aí você via, ele fazia a voz do Delfílio, a voz do Xande e Valderico do lado. Robertinho Scarpita ligou, pediu, tocou. Que programaça, velho. Rapaz, o Ligou é uma paixão, né? E é um sucesso. Eu acho que é o grande carro antes de passar para você, eu, além de ouvinte, trabalhei também durante muito tempo ali. Tiveram vários apresentadores, mas você deu uma cara diferenciada. Você parece que incorporou, não foi, Renato? O programa, a pessoa. Você foi assim uma personalidade do Ligou, Pediu, Tocou. Você falava, ai, que delícia. Meninas, que delícia. Sabe o que eu vou explicar o porquê? Vou até pedir licença para falar. Porque existia uma diferença. A turma que fazia o Ligou, Pediu, Tocou escrito. Aí, como a gente tá falando, a abertura que a gente tinha com o Marcos Magno, uma vez eu cheguei para ele. Vamos botar a participação do povo. Eu falei, Marcos, todo por que mundo você não bota o povo ao vivo, ideia, rapaz? Bota o telefone no ar, ele. É mesmo, eu falei, bota. E aqueles que não tem telefone, eu falei, vai continuar mandando carta, participando. Mas bota o telefone ao vivo, Porque às vezes, como é hoje, né, a pessoa não tinha aquele fácil acesso a aparelho celular, a orelhão, né? Poucos eram os bairros que a gente achava um orelhão de graça. Oi, ele está fazendo ligação de graça. Era ligação interurbano. A Gabriela, o 675, era interurbano. Tinha um problema quando a conta chegava, né? A turma ligava, estava lá, interurbano. O Ligou, Pediu, Tocou, como o Bad Boy falou, Ronaldo Fagundes, depois Del. Aí Del sai do Ligou, Pediu, Tocou. Eu fazia à tarde e aí desci para pegar das 10 às 14. Aí coincide justamente com esse momento. Então eu fiquei aí 7 anos no Ligou, Pediu, Tocou. Que virou uma segunda Fazia versão. noite Teve no que Ligou... começar mais cedo para dar tempo para todo mundo. Sim. E outra, a gente fazia a noite do Ligou, Pediu, Tocou. Então você vê a força da Gabriela, né? Sim. Levava uma banda local, aí tinha a minha participação com distribuição de CD, de brindes nas cidades. E o carinho, Roberto. Muito grande. O carinho com a rádio. Que carinho era aquele? A Gabriela, ela conseguiu, né, justamente passar nesses 33 anos por gerações e marcou, tá no coração da gente. Eu fiquei 17 anos fora da rádio, e as pessoas não esqueceram de Scarpita, porque desse período aí foi muito importante na minha carreira, viu? Está no Ligou, Pediu, Tocou. Robertinho Scarpita, Renatinho Bad Boy. Tem outra marca registrada da Gabriela FM. A gente não pode deixar de falar dela. Tem também de Marcos Bezerra. 6 horas. Marcão, né? Como foi que aconteceu isso aí, Marcão? Porque terminou virando uma marca da rádio também. Eu creio que eu comecei como folguista na rádio e fazia às vezes esse horário das 18 horas, né? Estudava, né? Faculdade. Mas depois eu fiquei fixo nesse horário por muitos anos. Da TV, né, Marcos? Você fazia TV também, né? A TV foi um pouco depois, né? De 96 a 2000. Mas aí eu fiquei fixo no horário, tinha Ave Maria, né? E aí eu coloquei a voz, né? Para poder anunciar Ave Maria e virou uma tradição. Porque depois o comércio só fechava depois da Ave Maria aqui em Ilhéus. Então a rádio fazia, tipo, como a gente fala, fazia aquela... Um eco. Exatamente. Na cidade. O que hoje era a rádio de Coringa, no centro de Ilhéus, todas as rádios estavam sintonizadas. Verdade. A Gabriela, 93% da audiência. Nos anos 96, 97, a gente ganhava da Globo, a audiência da rádio. Verdade. Eu creio que marcou mais pelo fato de ser tipo um sinal, né? De que tá na hora de descansar e ir para casa, o pessoal ficava na expectativa, né? Dos 6 horas. Não, e também combina com a sua entonação, né? Porque não é combinar, eu digo, com a minha, não sei se o Roberto 6 horas! Não vai. Então a voz do Marcão foi aquela coisa que casou, né? Ficou padrão. Verdade. Depois a gente começava o resumo do rádio logo às 18 horas, que eram as melhores do dia, né? E pra piorar ou melhorar,
quando o Valderico chegou, falou para Marco, enquanto você tiver Valderico Júnior. Aí, nesse horário, eu não quero que seja gravada, que a gente deixou gravado. Ficou tão padrão que chegou a época que gravamos. Aí Júnior falou para Marcos, eu quero que você faça ao vivo. Essa só vai gravar quando você não estiver. Pronto. E eu queria pedir um adendo aqui no podcast do Carlão para a gente destacar as nossas ilustres colegas locutoras, né, nesse período aí. Verdade, desde o início, verdade. Né? Cleuzinha Mel, Odara Ramos, Neuza Lago, né? Neuzinha, professora. Adriana Silva. Adriana chegou um mês depois. Amada, né? Depois que eu estreiei, eu que apresentei a Adriana Marcos. Ainda tinha um lance. Aí Marcos botava como é que eu vou receber uma mulher aqui para trabalhar de noite? A Adriana, eu vou subir com o Robertinho. E a gente subia a ladeira junto. Eu pegava das 22 às 2 e ela subia comigo para entrar 2 horas da manhã. No ar do início, Guerreira. Tinha a Marla também, né, Renatinho? Marla Soares. Quem mais? Aí veio Odara depois, né? A saudosa também que Rose de Paula, Jaqueline Mendes. E aí chegou em Suzy Luz, uma descoberta do Renatinho Bad Boy, né? Não, na verdade é uma descoberta de Valderico Júnior. Foi mesmo? Valderico Júnior, quando ia pra fazenda dele lá em Canavieiras, ele falou, Bad, eu acho que eu encontrei a voz feminina que a gente pensa. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, eu tô aqui. Ela vai entrar no ar, vou lhe mandar gravada aqui no meu celular. Aí ele mandou. Vou mandar ela aí falar com você. Uma semana depois, Suzy Luz chegou lá. Pois não, é só a locutora que Valderico Júnior mandou vir. Aí a primeira pergunta que a gente fazia hoje... Tem DRT? Né? Todos nós passamos por isso aqui, né? Tem DRT? O que tem DRT? O registro, né, cara? O registro profissional. Não tenho. Eu falei, poxa. E naquela época, Elias Reis sempre foi muito rigoroso. Claro, dentro da lei, ele cobrava o que a sua diretoria pedia e o que a lei do sindicato exigia, que só entrasse no ar quem tivesse DRT, né? Ou que estivesse no último ano de comunicação. Então foi uma coisa que Elias não abriu mão. E aí o locutor tinha que estar profissionalizado. E passou um ano depois, Suzy falou, Bad, eu já estou na faculdade, já estou terminando meu curso. E começou também a experiência, né, que ela já tinha no rádio. Já tinha passado por outras rádios aí. E isso contou. Então, na verdade, foi Valderico Júnior que descobriu Suzy Luz lá Canavieiras. No nosso tempo, ainda não tinha um curso de comunicação social na UESC, né? Então hoje sindicato, né? Um curso menor do sindicato. Vem uma geração boa aí, Carlão. Eu participei de um bate-papo, uma roda de conversa na UESC, e vem muita gente boa no mercado. Que vão aí assumir o comando nos próximos anos dos microfones da região. Vem muita gente boa. O Robertinho já está aposentando todo mundo aí, né? Não, vem muita gente boa, é uma coisa natural, né? Eu só acho, e é um conselho que eu vou dar àqueles, que hoje o pensamento do jovem de hoje é diferente do nosso, porque o Robertinho já ficou praticamente um ano só esperando o momento dele, já chegou a trabalhar de graça várias vezes, Carlos Santiago, Marcos Bezerra. Não estou dizendo que ninguém faça nada de graça, mas antigamente a gente penou muito para a gente chegar no rádio. A gente chegou com humildade. E hoje tem muito menino novo que não aceita, não vai aceitar fazer experiência. Mas eu já passei na UESC. E tem uma coisa também já passei não sei aonde, não passei, não querem. O nosso setor aqui, Ilhéus região, regrediu um pouco e não surgiram outras vagas, né? Tá mais difícil do que antes, eu creio. Agora expandiu o setor da comunicação, diminuiu em rádio, mas tem muita gente boa fazendo a comunicação, né? De outra forma. Mas... É por isso que eu digo, é importante a mentalidade do jovem de hoje. Se tem um sonho, às vezes você chega na Gabriela hoje e não tem espaço, porque a tecnologia chegou e tirou muita gente do mercado, não só no rádio, mas em qualquer situação que a gente vá, a tecnologia, então, tem que ter um pouco de paciência, não pode deixar de desistir dos seus sonhos. Às vezes tem gente que tem um sonho de ser locutor, mas tem uma oportunidade aqui para você. Quantos meses, Robertinho, até receber o primeiro salário dele, não trabalhou? Em experiência, mesmo sabendo que ele tinha potencial para ser um locutor já
profissional, concorda? Verdade. Quantos meses Marco Bezerra trabalhou? Quanto tempo você passou esperando na cidade uma oportunidade? Então, eu estou dizendo apenas para aquele que tem seu sonho não desistir. Porque o tal do rádio, como a gente fala, é uma cachaça. Você pode estar rico, você pode estar bem de vida, você pode estar lá estabilizado. Verdade. E o Robertinho saiu do rádio, o Robertinho voltou fazendo jornalismo. O Robertinho hoje fala para mim, Bed, eu não me vejo mais fazendo locução de rádio. O Robertinho faz shows, faz apresentações e do que imaginar, cerimonialista. Mas Robertinho, ele, não sei se eu estou confundindo, não. Mas Robertinho, ele conseguiu a estabilidade dele no que ele faz, mas ele não deixou de sair do rádio. Robertinho muito bem poderia estar fora do rádio, fazendo outras coisas e mantendo o poder aquisitivo dele. Cuidando do gado dele. Não sou criador de gado não, rapaz. Vai ter um bocado de ligação. Eu tenho uns produtos agrícolas aqui para você levar, agropecuários, capítulo. Agora o Bad Boy falou num assunto interessante. Muitos estudantes que estão, eles acham também que a remuneração é alta. A gente rala muito. Eu ia tocar nesse assunto, Roberto. Para liberar esse assunto, porque é até outra parte que é preciso um capítulo à parte. Só para a gente não esquecer de citar mais recentemente, Carla Menezes está lá com a gente também. Sim. Né? Carlinha, é verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Renatinho falou uma coisa interessante. É preciso você fazer aquilo que gosta, aquilo que você ama, que fica mais fácil de você vencer na vida, porque a riqueza ela é resultado de um trabalho. Se você for fazer qualquer coisa na vida para ser rico, você pode até se tornar um milionário, mas você não vai ter o prazer de passar uma vida, como acredito eu até hoje, graças a Deus, eu tenho o prazer de trabalhar com comunicação, que é o que eu vejo nos meus colegas aqui. Renato tratou de um assunto aí que realmente é importante a gente chamar a atenção da nova geração. Não venha para o rádio achando que aqui você vai fazer e acontecer, não. Faça com amor, faça porque a comunicação realmente é algo assim viciante, né? Ela deixa você realmente viciado e ao mesmo tempo é uma grande escola, porque a gente conversa, entrevista todo tipo de profissional e cada entrevista é uma aula que diga o Marco Bezerra, né? Recebe ali vários tipos de profissionais, não é isso, Marcão? Sem dúvida, né? Expande o conhecimento, a gente tem que estar por dentro, né? De vários assuntos e também aprende, né? Com essas pessoas. Sim. É legal. E Bad Boy falou da questão do jornalismo, né? Eu saí do disc jockey, de música... chamado entretenimento. Entretenimento, né? Fiquei esse período fora da Gabriela, 17 anos, quando aí Bad, Valderico Júnior, volta pra rádio e tal. E aí eu já estava com um projeto com o Marinho Santos, que é o Tropa de Elite. 18 anos a gente completa agora. Você foi pra M. 6 anos a gente vai fazer de Gabriela agora. Nós voltamos pra Gabriela, né? Com o projeto Tropa de Elite em 2019. E graças a Deus se enquadrou bem na rádio, um jornalismo diferente do Jornal do Meio-Dia e deu certo. Robertinho, uma curiosidade, muita gente até duvidou, eu digo que eu acompanhei logo a sua vinda da AM com o Marinho para FM. Poxa, mas como é que pode? Um programa de AM, que queira ou não queira, ainda tem um certo preconceito com o pessoal da AM e eu vou logo adiantar para vocês. Preconceito zero, porque é um tipo foi dali saiu a FM, né? Tudo começou no rádio AM. Na verdade, é o pai ou o avô da FM, né? E as AMs todo hoje... respeito a todos os locutores, né? E os radialistas, né? Ela chama de inclusive radialistas. Tá encerrando já. Quem não migrou, né? Para FM. Quem não migrar aí vai perder concessão, perder tudo. Eu saí da Gabriela em 2002 e fui fazer rádio AM, né? Aí do rádio AM a gente pintou só em 2007 a ideia de se criar o Tropa de Elite. E ninguém achava que daria certo. Robertinho, você acredita... e Marinho Santos, vai dar certo? É isso que eu ia falar. Você acredita que o fato de você já ter sido um doutor, sido consagrado na Gabriela FM, trazendo um programa de AM para FM... Ajudou muito. Isso ajudou a adaptação, vamos dizer assim? Sem dúvida alguma. Eu fiquei 17 anos fora da rádio e as pessoas não esqueceram do meu trabalho.
E hoje a gente, chegando aí há 6 anos na Gabriela, em agosto a gente faz, depois de 17 anos retornando com Tropa de Elite, a rádio deu uma proporção gigantesca, foi um casamento perfeito. A gente fez a Gabriela chegar aonde o povo talvez não tivesse esse acesso à rádio, né? E aí foi um casamento perfeito, foi acertado e a gente teve, né, as boas-vindas aí de estar de volta a Gabriela, foi muito bom. Renato, você acredita que a rádio ela teve que se adaptar também, até porque o rádio ele teve que com o advento da internet, teve que correr atrás também para não perder tanto o público, coisa que eu volto a dizer, com a Gabriela FM aqui em Ilhéus, eu vi que houve a perda, mas muito pouca. O jornalismo foi adaptado à Rádio Gabriela por uma questão mesmo de necessidade, ou você já tinha esse projeto já quando você assumiu a direção da rádio? Carlão, para te falar a verdade, a Gabriela foge do padrão Rádio FM na Bahia. Se você for analisar, a Rádio Gabriela foi uma rádio que revolucionou o rádio na Bahia. Você entendeu? Não com o nosso ego, nem de Marcos, nem de Robertinho, mas reconhecendo o trabalho da FM. Nenhuma rádio tinha a abertura que a Gabriela dava aos seus locutores. Nenhuma rádio em Salvador você tinha abertura como a Rádio Gabriela tinha. De Robertinho, nenhuma rádio em Salvador, Robertinho chegava com o artista dele e dizia: Marcos Magno, toca aqui para mim, esse pessoal aqui. Marcos fazia isso. Em Salvador você não podia. Você tinha que vir pela gravadora para passar pelo dono. O dono recebeu o jabá e por aí. A Rádio Gabriela tocava músicas de artista B do axé. A Rádio Gabriela tocou, para quem não sabe, Derne, Banda Frisson, as pessoas não sabiam quem era. Rosibanda. Rosibanda de Jequié. Rosibanda de Jequié. Lançou a Gangcidade. Exatamente. Então você vê que a Rádio Gabriela mostrou que era diferente das outras rádios. Nós locutores, tinha a abertura de cada um ter sua locução. Por exemplo, o Marco até hoje tinha a locução padrão dele, Robertinho tem a locução dele, eu tinha a minha, Ronaldo Fagundes tinha dele. Sim, então, a Rádio Gabriela conseguia reunir vários gêneros em que todo mundo gostava da Gabriela. Tinha gente que ligava a rádio de manhã porque gostaria de ouvir Renatinho Bad Boy. Tem gente que botava a rádio de 10 ao meio-dia porque gostaria de ouvir Scarpita. Tem gente das 14 às 18 que gostaria de ouvir... Criou público específico, não é isso, E ao mesmo tempo mesclado, Carlão. É uma diversidade grande. Exato. De estilos, né, de locução, a Gabriela. E essa liberdade implicava não só na diversidade da locução, mas na qualidade musical da rádio. A coisa veio tão despretensiosa ao mesmo tempo, né, que veio acontecendo. O que vocês acham? Eu pergunto para os três aqui. Por exemplo, hoje nós temos as plataformas como Deezer, Spotify, que a rapaziada hoje fala, é coisa de velho, é pra velho, qualquer música que eu quiser ouvir, eu vou lá e baixo o Deezer, o Spotify, eu peço a minha música, mas isso não alterou, pelo que eu percebi aqui, Ilhéus, o sucesso e a intrínseca nuance da Gabriela FM no meio da sociedade ilhéense, Renato. Como é que a Gabriela conseguiu sobreviver e bem ao Deezer, ao Spotify? Bom, Carlão, primeiro a gente toca na rádio o que outras rádios não tocam. Você ouve hoje na Gabriela, a Gabriela FM não é rádio segmentada, em que você vai ligar a Gabriela, você vai só ouvir axé, você vai só ouvir a rocha, você vai ouvir só sertanejo, você vai ouvir pagode, como todo mundo aqui é muito viajado, você morou muito tempo fora, Robertinho também. A gente sabe que em várias cidades, principalmente nas grandes capitais, existe rádio por estilos. E a Gabriela conseguiu sempre tocar um pouquinho de tudo. Você tem ideia? Quando nós chegamos na Gabriela FM, a gente não tocava o Olodum na FM Cidade de Ilhéus, porque não era permitido. A gente não tocava Edson Gomes, porque não era permitido, porque era música de negro. Na Gabriela a gente tocava. Se você ouvir rádios aí, você não ouve, eu lhe digo com toda a segurança, você não ouve Edson Gomes em outras rádios como você ouve na Gabriela. Do nada parece um Bob Marley na Gabriela. Exato. É impressionante. Você falou uma coisa interessante, Renato, verdade. O Deezer, eu estou citando essas duas plataformas que são as mais conhecidas, né? Mas assim, você não tem essa oportunidade. A Gabriela FM dá isso. Eu digo que eu também tive em Porto Seguro, tirei as férias de uma turma lá,
E é muito segmentado as outras rádios por aí. É um tijolão e é aquilo ali. Tem que tocar praticamente. Te dão uma programação, você só entra para dar hora e apresentar música, né? E a Gabriela continua, né, Renato? Foi aí que mudou a Gabriela. Porque a Gabriela saiu do rádio entretenimento e começou a entrar também no jornalismo. Marco foi uma das primeiras vozes da Rádio Gabriela FM a fazer o jornalismo no FM, dentro da Rádio Gabriela. Marco foi uma das primeiras vozes a fazer. E aí, a Rádio Gabriela foi naquela coisa de... Valderico Júnior morava no Rio de Janeiro. Eu disse uma vez para ele: Júnior, eu preciso falar com você. É o quê? Não, eu quero botar um programa de esportes na rádio. Mas programa de esporte, velho, olha, na FM? Não, Júnior, eu já sei a pessoa certa, quem é que vai entrar, eu já sei. Deixa eu chegar aí que a gente conversa. Eu não gosto muito dessa ideia, mas deixa eu chegar e a gente conversa. Mostrei o projeto para ele, falei que eram essas pessoas, dentre elas, Nel Bastos. A Gabriela FM entrou com um programa de esportes em plena 6 da tarde, que a gente que é do ramo de musical, 6 da tarde em qualquer rádio do planeta, você tem que tocar nobre. As melhores do dia. Todo mundo, rapaz, você é doido, você vai deixar de tocar as melhores do dia para botar um programa de esporte? Inclusive, disseram para Nel na minha frente: você tá saindo de tal rádio para ir para Gabriela, você vai se arrepender. A Gabriela não tem cara de botar jornalismo nesse horário. Nel foi, deu certo e até hoje está lá, Gabriela Esportiva. Às vezes Marcos faz, eu faço. Hoje está com o Tony Café no comando, a Carlinha, a partir do dia 10 agora Marcos sai de férias, aí a Carlinha volta, vai fazer lá também. Então, a rádio conseguiu isso, Gabriela. Foi uma rádio que em plena 6 horas reunia um comunicador com o Nel Bastos, falando até de peteca no FM. Nel Bastos falava de tudo, Nel Bastos parava a cidade. Marcos Bezerra, eu ia junto com o Marcos, a gente montava o Gabriela Esportiva itinerante. Tinha gente que saía de Itabuna, de Itajuípe, de Quaraci, para ouvir Marcos Bezerra e Nel Bastos. E também nos deslocamos para algumas cidades da região. Fomos para Ubaitaba, fomos para Ibicaraí, Uruçuca, entendeu? Levando o itinerante. Aí eu vou falar a você onde é que chega a questão do Robertinho. Aí Júnior chegou para mim, falou: Bad Boy, eu preciso conversar com você. Agora é diferente. Eu falei: diga, eu tô precisando botar um programa jornalístico na rádio, bicho. Eu preciso desse programa. Eu já encontrei as pessoas e eu queria apenas conversar com você. Você vê a diferença, como é a abertura da Gabriela. Valderico, o dono, querendo apenas conversar com o diretor de programação sobre a rádio. A gente não tinha isso em outras rádios. A gente chegava e dizia: Robertinho, você vai fazer isso aí e acabou. Marcos, você vai fazer isso e acabou. Carlão, você vai fazer isso e acabou. Valderico Júnior chegou e falou: não, eu preciso disso, tal, vamos lá em casa conversar. E eu tô com 2 caras para fazer já esse programa, eu já pensei como vai ser. Eu chego do lado da casa de Valderico, lá na pizzaria, tá Robertinho e Marinho lá sentados esperando. Aí Júnior falou: aqui, Robertinho e Marinho vamos fazer o programa na rádio, já que a gente entrou em acordo, beleza. Aí foi aquela coisa, né, Scarpita, de vai ser Tropa de Elite? Vai aí, Marinho mais Scarpita. Rapaz, a gente já tem esse nome, é um nome que é sucesso, não mexe nisso aí não. Aí Júnior dizia: sim, mas se você começar e daqui a pouco vocês vão embora e vai deixar o buraco lá na rádio, e aí eu vou passar a bola para depois você ficar à vontade com o Robertinho, que eu quero aproveitar e dar um gancho nisso aí, porque eu digo mais uma vez, foi uma sacada da Gabriela, mais essa cara de Valderico Júnior. Sabe por quê? Porque o Tropa de Elite não é um programa só de jornalismo. O Tropa de Elite consegue fazer o entretenimento. Aí você vai me dizer: por quê, Renatinho? O Marinho Santos é um entretenimento. Robertinho tem aquela alocução de Robertinho no Tropa de Elite, que Robertinho consegue sair do humor para ir o jornalístico, segurar Marinho. Calma, Marinho, Marinho, não fala isso não, tal, não sei o quê. E eles têm a sintonia deles, como o Marinho cansou de dizer. Eu elogio, mais uma vez tenho o maior prazer de dizer: o Tropa de Elite está na Gabriela, porque é um programa popular, consegue atingir várias classes e colocando o jornalismo com seriedade, com a maluquice de Marinho Santos. Né, um estilo diferente, o Bad falou, realmente. As pessoas não acreditavam que daria certo. E essa parceria com o Marinho, a gente já está junto há 18 anos. E 6, vamos completar agora na Gabriela. E tivemos toda a liberdade, Bad Boy, entendeu? Deu todo o suporte pra gente.
eu já sabia, né, operar, porque tinha passado 10 anos operando. Aí fui para o rádio AM e o rádio AM a gente não opera. Ainda ficava agoniado ainda que vinha aquele tino, vou botar essa vinheta tal, e dependia do operador. E aí esse casamento perfeito, esse estilo, né, diferente. O Tropa de Elite tem um estilo próprio. E a rádio, com certeza, oferecendo mais uma opção de jornalismo, de estar ali no meio do povo, o elo. A rádio, através da Gabriela FM, a gente já conseguiu ajudar muita gente. Tem um trecho desse nosso papo que a gente não pode esquecer, que são os artistas locais. A Gabriela abraçou os cantores da região, aquele movimento que surgiu. Então a gente teve a oportunidade de estar lá tocando na programação da rádio junto com os grandes artistas, os artistas locais, né, Bédio? Era o nosso agente. Dentro disso aí, eu quero só, porque a gente não pode passar um destaque aí, eu sou obrigado a trazer esse registro para frente, deixar marcadinho aqui também, que é o Capitã de Areia, cara. Foi assim Foi um marco, realmente, o surf. Eu sempre trabalhei com surf. Que, diga-se de passagem, é um título de um livro de Jorge Amado. De um dos livros de Jorge Amado. Até porque os programas, normalmente, eram nomes de livros de Jorge Amado. Essência, né? Sempre começa pelo nome da rádio, né? Bataclan, o próprio nome da rádio, Marcão, bem lembrado. E aí, o surf passava por um momento muito bom no Brasil, né? Os 90 foi um boom do mercado de surf, em todas as vertentes, de competição a tudo. Os brasileiros começaram a despontar no mundo, porque... Nosso grande Jorge de Oliveira. Jorge de Oliveira fez... Ilhéense já fez 2 títulos nacionais, elevou a moral da cidade, e eu cheguei a Marcos Magno e disse: ô Marcos, por conta da turma, os surfistas me impressionaram. Eu fazia a locução, eu era locutor da Federação Baiana de Surf, juntamente com a Gabriela, perturbei Renato demais. Renato, segura aí, que eu vou ter que fazer uma locução lá em Salvador para pegar aquela verbinha extra, né? E a turma começou, por eu trabalhar na rádio, falou: Carlão, tem que ter um programa de surf, porque tem que ter um programa de surf. Eu falei: rapaz, como é que eu vou falar isso lá, rapaz? Porque surfista, aquela turma, e o som do surf, sempre, a maioria é rock and roll, né? Tinha o surf music, mas era rock and roll e pesado. E eu achei que eu fosse ter um pouco de resistência na parte de Marcos Magno. Qual nada, meus amigos. Marcos Magno só olhou para naquela salinha dele. A salinha dele marcava os CDs, né? Os hidrocores de várias cores, lembra? Hidrocor com as cores, várias cores. Era, cada estilo uma cor. Bem lembrado, homem, esse detalhe. Muita gente não sabe, são os bastidores, viu? Rapaz, ele falou assim: Carlão, tá liberado. A gente só precisa ver aí, combinar o dia e a hora. Agora, eu só vou pedir uma coisa: o nome do programa eu vou procurar. Eu vou te dar o nome do programa. E que eu cheguei lá com vários nomes para ele escolher. Ele falou: deixa que eu escolho. E o nome vai ser Capitã de Areia. Aí eu dei 2 jogadas aqui na cabeça, tá areia, pronto, tá. Já tá adotado. E a ligação com o Jorge Amado, né? Com o Jorge Amado, um livro de Jorge Amado, e foi um sucesso. Eu me lembro que para pegar o resultado hoje a gente assiste ao vivo, né? Eu em casa até hoje assisto pela televisão ao vivo as baterias na hora que tá acontecendo a coisa lá na Austrália. Mas naquela época não. Você tinha que ter aquela coleção de revistas, né, do surf. Como é o nome? Eu sempre fui muito... Qual é o nome da revista do surf? Fluir. A Fluir. Então eu não lia, não. Eu comia Fluir, né? E além disso, os resultados do campeonato que aconteceu agora lá na Austrália, tinha um repórter que ele acompanhava o circuito mundial e me deram o contato dele. O cara da Austrália mandava um fax quando acabava o campeonato, e eu ficava: daqui a pouquinho o resultado da 18ª no circuito mundial, lá direto da Austrália. Ele fez uma chamada uma vez ele fez uma chamada do Havaí, da praia de Popline, não sei se o Renato lembra disso. Rapaz, foi algo tremendo. Não, foi lá pro Coutinho, agora que eu lembrei, lá pro Coutinho foi no Havaí.
E de lá o cara fez uma chamada ao vivo. Filho de Elzimar Coutinho, Roberto. Isso, aquilo foi Cientista. tremendo, foi um marco muito grande. Eu queria deixar o registro aqui, mais uma vez, pela disponibilidade que Marcos Magno sempre deu para cada um. Renato sempre foi muito ligado a Dance Music, deu um programa de dance. Marcão era MPB, Marcão? Não, MPB era Júnior Freire. Alternativo, Marcão. Os nomes dos programas da rádio, né? Eu me lembro do Radiola, todo domingo, aquela viagem na Disco Music lá nos anos 70. Marcão gosta né? muito. O Radiola. Uma porrada na sua memória. Porrada na sua Resumo memória. do rádio, as melhores do dia, o resumo do rádio. Dobradinha Baiana. Olha o nome, Dobradinha Baiana. Eu queria também registrar aqui a diretoria da rádio. Você falou na Elane, mas tivemos aí a Luciana, a Simone, Dona Fátima. Dona Fátima. Passamos um tempo aí com o médico Doutor Tadeu. Dr. Tadeu também, No que arrendamento arrendou. da rádio, no arrendamento No da arrendamento rádio. da rádio. Então, mas o que eu acho interessante é que todos eles sempre deixaram a equipe muito à vontade para trabalhar, cara. A impressão minha não foi isso mesmo, Renato? É por isso que eu digo a você até hoje. A Rádio Gabriela FM é uma rádio diferente das outras. A Rádio Gabriela FM é uma rádio que consegue circular nessas ondas aí e acaba, Carlão, criando essa essência, como você acabou de dizer, com o público. Tanto que a gente, às vezes, eu digo assim, já deve ter acontecido com o Robertinho, de eu estar fazendo uma ação na rua, no pit stop, aí chega uma pessoa, deixa eu tirar uma foto com você. Aquela pessoa é filha de um amigo nosso. Fala, eu te ouvia desde pequenininha lá em casa. Meu pai é seu amigo. E a menina já tá com... É verdade, velho, é verdade. sério. Você vai olhar, 33 anos de Gabriela. Uma vida. Quantas pessoas não já... Nossa, 33 anos, cara. Exatamente. Você vê pessoas chegarem com 33 anos de neto e dizer, minha mãe já te ouvia, minha avó já te ouvia, eu já me ouvia. Você vê agora as mulheres com filho. Eu te ouvia desde pequena. 33 anos na Gabriela. Suba a ladeira da Gabriela, que você vai ver a geração que você viu pequenininho, né? A Cauana, nossa secretária, viu a Cauana com 5 anos de idade, hoje está lá fazendo parte, né, da nossa equipe. As secretárias da Gabriela também, a gente não podia esquecer, né? Eu lembro de Vaninha, Fabiola, Marinha, Mara, era sucesso, Dalva, Valéria Vital. Valerinha, rapaz, a turma boa. Né? Taliane. Aí, ó. Tivemos Quanta gente boa já passou por ali, né? Tivemos a Larissa Sobral. Tem mais ainda. Teve a Kátia, que é prima da Kátia Gomes. Sim. Já passou por lá também. A cantora de Salvador. Os técnicos. Kelly Kelly. Kelly Fonte, né? Olha aí. Também hoje Renato, os técnicos também que passaram por ali. Né? passou Cledi, passou Marinaldo, passou seu Lande. Tivemos Geraldo de Vitória da Conquista também, e tivemos um que a gente perdeu recentemente, que ele era de Salvador, um negro assim, na minha cor. Vamos lembrar, mas teve esses técnicos. Geraldo, que montou o transmissor mais novo, né? Geraldo que era da TV também. Isso. O outro Geraldo. Isso. E teve essa questão, né, Carlão, de que muita gente, do mesmo jeito que Marcos falou aqui, quando a Gabriela foi a primeira rádio que entrou com essa potência no ar, a Rádio Gabriela, na Bahia, foi uma das primeiras rádios a lançar o transmissor digital. Para quem não sabe, a Gabriela FM foi uma das primeiras rádios. Em Salvador, só tinha a Piatã. Só que a Piatã não tinha a potência que nós tínhamos. Nós tínhamos 16 kW, a Piatã tinha 10 kW. Então, quando o Valderico Júnior chegou na rádio, ele já levou uma torre diferente, uma antena diferente e um transmissor digital. Então, a Gabriela foi uma das primeiras rádios na Bahia a ter transmissor digital. A Rádio Gabriela foi a primeira rádio da Bahia, isso eu lhe digo com categoria, porque foi eu que, sem egos, trouxe o WhatsApp para a rádio. Foi a primeira rádio a usar o WhatsApp, a Rádio Gabriela. E foi a primeira rádio a colocar o WhatsApp no ar. A primeira rádio a colocar o WhatsApp no ar. Olha só. Então eu acho que tudo isso ajuda. Foi a primeira rádio, Carlão. Para quem não sabe, Marcos está aqui de prova, e Robertinho, que ama isso melhor do que ninguém, a tocar Axé Music
no Axé Saudade. Nenhuma rádio da Bahia tocava Axé Music retrô. Nós fomos a primeira rádio a ter um programa de axé flashback. Hoje, 60% a 70% das rádios em Salvador, principalmente após os 30 anos de axé, copiaram e colocaram o programa de axé. Copiando, Olha só. Imagina você ouvir Um Cheiro de Amor com Márcia Freire, né, Doce Obsessão, Netinho. Voltando tá da praia no final de semana, no sol. Então, uma característica. A Gabriela acompanhou toda essa transformação da tecnologia. Sim. A gente entrou lá na cartucheira, no lado da produção comercial, depois veio o MD, o minidisc, até chegar à formatação, que está aí hoje no computador, né, um playlist, e a gente pode trabalhar à vontade. Verdade. Então, a Gabriela acompanhou toda essa tecnologia. O que hoje, Robertinho, quem está chegando no rádio agora pode programar um módulo de meia hora e lanchar e dar uma passeada. A gente tinha que botar o Santo Esmeralda para ir no banheiro, correr rapidinho e voltar. Ou Legião Urbana, dependendo do horário. Um Pink Floyd, né? Uma música mais. Pink Floyd ainda tinha o ritmo do chiclete. Eu vou destrinchar isso que a turma tá falando. Você sabe que a gente tá trabalhando ali, antes eram 5 horas, e aí como é que faz pra ir no banheiro, né? Como é que o locutor faz? Se tinha que tocar, não era digital como hoje, tinha que trocar o disco, como é que faz? Vocês imaginam? Já tinha uma música que quando alguém tocava, a gente sabia, ó, foi no banheiro. Santa Esmeralda, quantos minutos? 16. 16. Ou então... Ainda tem a versão Extend Mix. Quando o Acarajé... Fala aí, Acarajé, aproveitar e mandar uma alusão aqui para Prequeta, o Jorge Prequeta, hoje participando junto com a gente aqui no patrocínio. Pessoal, eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês aqui. Sim. Gente, já tá acabando, Carlão. Olha lá. Nossa. Você entendeu? Mas assim, a gente pode fazer parte 2. Tem que trazer Léo Guedes na parte 2 também, porque a gente tem que falar do programa romântico, né? Não tinha o Love Songs no início da rádio. Love Songs veio já, né? Tem o quê? Uns 10 anos, velho? Não, Robertinho, eu falei que a gente ia encerrar, mas a gente não pode encerrar sem falar do Love Songs. Love Songs, Léo Guedes. Verdade. O Lindoel. Me chama que eu gosto. Aí. Ô Renato, assim como ligou pro Dito o Robertinho conduziu tão bem, Léo Guedes, quando chegou na rádio, você ficou testando eles em alguns horários, mas ele pegou bem o espírito do Love Songs. Deixa eu te falar a verdade, a história de Léo Guedes. Olha, cara. Olha, quando o Renato faz isso, gente, para aí. Para o que tá fazendo aí. Vamos ouvir. Fala aí, Renato. Léo Guedes chegou na rádio como office boy. Antigamente era chamado office boy. Aquele cara que Léo ia de manhã cedo e Marcos Magno passava para ele o que tinha que se fazer, ir ao banco, fazer isso, fazer aquilo, tal. E aí ele sempre foi apaixonado por rádio. Léo Guedes pediu uma oportunidade uma vez a Marcos Magno e Léo chegou a fazer madrugada. Depois Léo Guedes, também que é um cara viajado, foi para o Batã e outras rádios por aí, né? E a gente começou a tocar um programa de românticas à noite. À noite tinha um programa até que foi criado, ele pode não lembrar, através do nome dele, do que ele lançou uma vez no ar. Eu estava com Marcos Magno e Elane, a gente estava num lugar e Marcos, ele tinha muito um tease, que depois que acabava a Ave Maria, Marcos voltava, ou depois que acabava a Voz do Brasil, que antigamente era obrigatório de 7 às 8. 19 horas. Aí Marcos voltava... Em Brasília, 19 horas, e parava tudo mesmo. Aí Marcos voltava, e sempre que Marcos voltava, ele fazia Super Night para você aí na 102,9, Super Night. Ele sempre falou em Super Night. Aí Marcos Magno ouviu e falou, aí, vamos usar esse nome do programa, Super Night. Então, através de Marcos, acabava o Quinta do Rock, o Terça da MPB, Quarta do Reggae. Verdade. Aí depois disso... Todo dia, 21 horas, tinha um programa especial. Exatamente. E aí... 20 não, era 20 ou era 21? É porque acabava a Voz do Brasil, é das 20 às 21. E aí, das 19 às 20, a Voz do Brasil, e vinha um programa. Isso, das 20 às 21, depois vinha o programa. E aí tinha o Live Music, que era só música ao vivo, tinha a Terça da MPB, e aí geralmente fazia 2 horas. Aí entrava o Super Night, Gabriela FM até meia-noite, e meia-noite entrava o Turma.
E depois a gente foi tendo, do mesmo jeito que Robertinho chegou com o programa Ligou, Pediu, Tocou, com participação ao vivo. Eu dava muita ideia a Marco e o Marco gostava. Marcos era muito que eu via. O Robertinho dava uma ideia. Você acabou de dizer da sua prova, da ideia. E foi quando a gente mais uma vez vai adentro. Rádios não faziam transmissão de carnaval quando a Gabriela começou a fazer a transmissão do carnaval na Avenida Soares Lopes. Que a gente não era Scarpita. Verdade. Aí depois teve que mudar. Tem várias histórias, né? Dizem que as pessoas que moravam na Avenida Soares Lopes não queriam mais o carnaval para lá e jogou para a Zona Norte. Aí a gente veio cá pro lado do Barravento. Na Litorânea. Isso, na Litorânea. Aí depois existiu a conversa de que o pessoal de cá sentiu falta porque... Volta pra avenida. Volta pra avenida. E nisso... 2 dias de asa, 2 dias de chiclete. Isso. Imagina só, Daniela, Netinho. Meu Deus do céu. Fora os blocos alternativos. O Triálco, que tinha, né, essas festas. O Beco do Esfrega ali. Do Esfrega. O do Jeg, tinha um bloco do Jeg também. Que era o de Raiudinho. Pessoal, vamos dar uma moral também. Marco Bezerra lembrou das meninas, mas teve a equipe boa também aí, além do Clinton, tivemos aí, quem mais aí? O Clinton fazia o programa da noite, rapaz. Não vou... Depois do Clinton. Boni Clay. Boninho, grande Boni. Marcelo Alves. Tuca Souza, Tuca Esparadrapo, que depois virou Tuca Souza. Ele entrou com... Muita gente da Bruna vai gostar de saber. Esparadrapo. Começou com Tuca Esparadrapo. Brincadeira. Por causa do slogan dele, coladinho no seu rádio. Tuca Esparadrapo. Grudadinho em você. É brincadeira. Quem foi mais? Ô, bicho, é isso aí. Ney Moreno, né, Dudu Ferreira. Tio John já passou lá pela gente também. Também. Já passou na Gabriela. Tivemos também, além do Marcelo Alves, Júnior Freitas. Né? Muito tempo. Da MPB, eu gostava muito. Era a cara da MPB da rádio. O próprio Tony Martioli. Passou lá um tempo. Roger Sarmento. Roger Sarmento. Hoje é apresentador da TV Santa Cruz, muita gente não sabe. Começou o rádio. Jeremias Jaqueline. Bebeto. Bebeto tava Ele não gosta, não. O Abimael. Christian Paul, americanizado. Christian Paul. Na produção, no hoje início. Hoje está Moura Pro, né? Hoje é Moura Bregueche, vamos lembrar de Bregueche? Breguche, na parte técnica. Na produção comercial, primeiro, né, no estúdio, Dendê. Eu não peguei o Dendê, tá vendo? Ele trabalhava na TV também. Vamos encerrar falando sobre a Rádio Gabriela FM. Carlão, e a gente falou de muita gente aqui, hein? E não pode esquecer de Padre Cristo também, né? Padre Cristo, programa também da Igreja Católica que perdura realmente, Renato. Cristo. Bem lembrado, bem lembrado. Agora, para fechar, né, para você já mudar de assunto, a gente não pode esquecer das figuras que faziam a segurança. Seu Irã, Leque e Seu Zé. Seu Zé, o vigia que queria ser locutor. E chegou a ser. Só na Gabriela. Zé, rapaz, o saudoso Gilberto Marrudo. Gilberto Marrudo aí. José Salvador. José Salvador. Seu Zé foi uma figura, amigo nosso. Gilberto Marrudo. Nos deixou aí, mas ele morava ali na segunda, no intervalo da ladeira, né? A casa de Seu Zé era para tomar aquela água, né? Seu Zé obrigatória da água, né? Tinha uma aguinha, ele ia contar os casos. Não, Seu Zé, eu preciso subir. Ele queria contar. Às vezes o bichinho tava dormindo, né, Carlão? Aí passava um Lucas Souza. Ô, Seu Zé! A gente não vai falar aqui o que o Lucas Souza falava pro Seu Zé. Fala, sai daí de baixo. Sai daí de baixo. A rádio tinha um alojamento pra gente, né? O locutor que saía às 22 horas. Tinha um alojamento. Alojamento, ar-condicionado, super confortável. Agora, o que pegava 2 horas da manhã, quando dava 1h30, Seu Zé começava a bater na porta. Era Seu Zé, era Leque, tá na hora. Sempre a melhor parte do sono, você tinha que acordar pra entrar no ar às 2 da manhã. Pra quem não sabe, a rádio era lá em cima do Alto Boa Vista, né? Alto Boa Vista, então a pessoa fica pensando, poxa, como é que faz o locutor para entrar no ar às 2 da madruga? Porque realmente o acesso era bem arcaico, né? Bem difícil, escuro, não tinha calçamento nenhum, como lembrou o Renato, era na terra mesmo. Ônibus para lá era até as 10, né? Até as 10, como é que faz? Então era assim, pessoal.
Eu fiz esse horário várias vezes. Você ia mais cedo, aí dormia lá por volta de 10, 11 horas da noite, lá dentro do alojamento, que bem lembrou o Roberto. E 1h30, 1h40. A porta batia, o toque na porta. A hora de... Vou contar uma pra você. No cara mais maluco daquela rádio, chamado Delfílio. Delfílio uma vez pegou uma máscara dessas de carnaval do capeta. Uma máscara do capeta. E tinha de um lado, lá em cima, uma sala que depois virou a sala do financeiro, que é a sala de Semires. E do outro lado tinha 2 quartos. De quem estava dormindo e de quem ia chegar para dormir. Para não pegar cama quente, o cara ia pro outro lado. Então Delfílio ia tava falando de 10 às 2 da noite e Tuca Souza tava do outro lado da mesa ou da janela para pegar o horário 2 da manhã. Vai Delfílio, bota a cabeça do diabo, a máscara, vai por debaixo da porta ali andando e tinha a cadeira e os vidros. Aí Delfílio bateu. Aí Tuca acordou. Rapaz, que tinha aquela coisa de... Quando o cara entrar, a gente tem que chamar meia hora antes, né? Lembra? Meia hora antes, pro cara ir acordando e aquecendo a voz. Voz. Isso. Aí Del falou, repare, Renato. Repare, deixa a porta aberta. Aí bateu. E Tuca, tinha dias que lá ela calou, né? Tuca foi lá e abriu, deixou a entrar e ficou. Aí vai Del de novo e bate. Rapaz, quando o Tuca levantou, que olhou, Tadeu com a cara do tio. Tuca fez... apontando pra mim. Aí Del saiu, rindo ele. Você quer me matar, rapaz? Você é maluco? E o rapaz, o seminarista, que pouca fé. É verdade, esse detalhe. Bad Boy viu tudo, você ia me matar, cara. Ai. Pessoal desse astral, a gente infelizmente tem que parar. Eu vou só pedir mais um momento dos nossos patrocinadores. A gente já volta, já se despedir. Vamos lá, Lázaro. Pessoal, vamos à última parte aqui, já na parte das considerações finais e despedir. Espero que tenha gostado, principalmente você, ouvinte da Gabriela FM, seja em que época for, para você que desde o primeiro dia acompanhou a Gabriela FM. 2025, lembrando, são 33 anos de rádio, não são 33 dias, né? Tem muita história. Se eu fosse juntar todos os locutores aqui, a gente não só ia precisar de 2 dias para contar as histórias de tudo que aconteceu ali. Eu quero agradecer a Marcos Bezerra aí pela disponibilidade. Almoçou ali rapidinho, ele e Renato, para correr para cá. Marcão, obrigado. Obrigado, Carlão. Sucesso para você, né? Obrigado, fico lisonjeado pelo convite, né? E é isso, né? Também os parceiros Renatinho, Bad Boy, Robertinho Scarpita. Agradecer também ao Lázaro e você que está acompanhando aí o podcast com Vice-Versa, com Carlos Santiago. Um abraço. Maravilha. Robertinho Scarpita, obrigado, Robertinho. Eu sei que é a sua agenda, a boiada lá também, né? Mas você deixou lá com os vaqueiros. Vai chegar a mensagem daqui a pouco. Olha, tem uma ração aqui especial. Mas parabéns, Carlão, bater esse papo com você, né? Parabenizar o nosso amigo Lázaro. Tava com saudade do Lázaro, a gente já trabalhou junto em algumas campanhas. E que venham mais e mais anos da Gabriela, que a rádio continue sendo essa rádio, né, que vive no coração do povo, uma rádio que marca a história, uma rádio que é diferente, né? Então foi muito bacana essa sua ideia de reunir, né, essa galera boa pra gente bater esse papo legal. Parabéns. Obrigado, Roberto. Renatinho Bad Boy. Sou eu! Bad Boy. Ô, Renato, Bad curiosidade, Boy. pra gente já terminar. De onde você tirou o Bad Boy, meu amigo? Foi daquela música mesmo? Não, Carlão, é isso. Como eu falei, pelo fato da minha família muito carioca,
70%, 80% dela é tudo de lá do Rio. Então, eu tive que criar um nome diferente dos que já tinham. Paulo César, Raimundo Jackson, Odara Ramos. Aí eu falei, pô, deixa eu botar um nome aqui diferente, rapaz. Aí Renatinho Bad Boy, vamos botar um Bad Boy embora. Aí E o pé de boi, sabe do pé de Renatinho, o pessoal confundia. Pé de boi, Ted Boi, Renatinho Scarpita, Robertinho Bad Boy. Até hoje tem gente que manda áudio e é dessa maneira. Primeiro, mais do que nunca, Carlão, já que você convidou a gente aqui para fazer parte desse podcast, em especial a Rádio Gabriela, né? Eu, por estar lá à frente aqui, junto com o Scarpita, junto com o Marcos Bezerra, quero agradecer o seu carinho pela rádio, por nós, e quero de antemão, nesses 33 anos, né, parabenizar um cara que eu tenho como meu amigo, meu irmão, uma pessoa muito espetacular, fora de série. Vocês dois estão aqui, é o cara que está desde o começo na rádio, né, o cara que praticamente dos que chegaram lá e está até hoje, né, e pela pessoa, pelo comportamento, o cara que é sempre sair. Marcão é um cara sempre propenso a ajudar. E se tiver nas condições dele, às vezes Marcos estava morando no Banco da Vitória e às vezes a gente tinha problema que a rádio saía do AK. E eu não podia ir no Banco da Vitória naquele momento. Tipo, eu estava em Olivença, 10 da noite, a rádio saiu fora do ar. E aí teve um problema no gerador, no transmissor, quem eu ligava? Marcão. 10 da noite, o cara já tava descansando. E, Marcos, tem como você dar uma socorrida aí? Agora. Nunca me disse não. Ia lá, botava a rádio no ar, ainda me ligava, Bed, a rádio já tá no ar, já tá tudo ok, fique despreocupado, não precisa você vir. Então, tem muitas pessoas que às vezes se preocupam mais em passar o lado negativo de outras. Mas eu gosto sempre de trazer coisas boas e agradecer essa parceria de Marcos Bezerra durante esses 33 anos na Gabriela FM. Olha só, coisa boa, hein? A recíproca é verdadeira com relação à amizade, à fraternidade, o Renatinho. Vamos deixar pra chorar no final, Robertinho. Sempre companheiro. São tantas emoções, Carlos Santiago. Foi o cara que foi lá em casa, eu estava em outro trabalho, foi fazer o convite para que eu começasse na Rádio Cidade. Né? Pô, fui lá marcar, a gente fazia teste junto. No dia que deu uma oportunidade, seu Roy, veja aí, ó, você tá tomando conta da rádio agora, veja alguém. E aí eu falei, pô, tem Marcos, o Marcos tem uma voz muito boa, vou lá. Aí Marcão, jantando ainda. Eu, na hora da Voz do Brasil, botei lá, né, Felicidade de Léus, e vim andando naquela velha palheta, né, descia do outeiro, subiu ali a Rua das Flores, desceu. Marcos, e aí, beleza? Tava ele, conversando com a mãe dele, que Deus o tenha. E eu falei, queria falar com o Marcos. Ô, meu filho, que antigamente as mães tinham aquela preocupação, né? Ele tá almoçando, ele tá tomando café. E as mães não queriam que incomodasse a gente naquele período, né? Então, depois de eu tomar o café, eu falei, não, mas eu tô precisando falar com ele com gente. Aí eu cheguei, tava Marcão jantando, eu falei, Marcos, surgiu uma vaga lá na rádio, velho. E eu tô lá desde 11 horas. O cara que às 4 não foi. E aí, Marcão, bora lá, pô. Ele falou, rapaz, deixa pra amanhã, que agora eu tô cansado. Eu cheguei do trabalho, eu falei, não, você é doido, Marcão. Você tem que ir hoje. Eu não aguento ficar até 1 da manhã, não. Aí, Marcos, então tá bom, eu vou terminar aqui de jantar e desço. E aí, nesse dia, Marcos chegou, entrou lá na Rádio FM Cidade de Léus, pegou daquele horário de 9 a 1 da manhã, por ali, depois foi chegando. Com o passar do tempo, foi o primeiro locutor que saiu de lá da FM Cidade para ir para a Rádio Gabriela, primeiro convite. E Marcos, graças a Deus, está lá até hoje. Tamo aí. Maravilha. Obrigado, Renato, obrigado a você pelo convite. De sempre. Ah, sim. Um abraço a Lázaro, dizer ele que, ó, estúdio top, muito massa. Vale a pena aí quem estiver em casa acompanhando. Vem aqui para conferir. Super qualidade, muita atenção. As coisas aqui bem organizadas, viu? Sucesso para você, meu irmãozinho. Olha aí, Lázaro, você tá devendo o Jabá, é um programa. Poderia do Jabá sair uma carajeda do Prequeta, né? Alô, Prequeta, olha aí no próximo. Rapaziada, muito obrigado, espero que goste. Esse registro vai ficar aí nas redes. Não esqueça de se inscrever aí no canal, dá um like pra gente, criar uma moralzinha aí no YouTube e também mandar seus comentários. Isso tudo ajuda ao podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está aí já preparando os próximos. Que Deus abençoe a todos. Como muito dizia o Robertinho, um beijo no coração aí e até a próxima. Falou, valeu, galera. Obrigadão.